Unção Profética Produções. Unção Profética Produções. Ela simplesmente creu: se eu tocar nas vestes da roupa dele, eu serei curada. Um dia uma senhora de nossa igreja que tinha dor de cabeça crônica, enxaqueca, de rebentar mesmo, não podia tocar em nada que doía, na cabeça nem se fala. E Deus fala para ela: saia do seu lugar e dê um abraço no meu filho que eu vou te curar. Ela falou: mas Senhor, na hora do culto, saia do seu lugar e dê um abraço nele. Na hora do culto a irmã me vem: pastor, posso te dar um abraço? Eu fiquei até constrangido, acho que estava na hora do louvor, ou não sei se já estava na hora da pregação. Posso te dar um abraço? Falei: claro, minha irmã. Uma senhora de idade, ela veio, me deu um abraço, e na hora do abraço ela ficou literalmente curada da sua enxaqueca. Literalmente curada. Irmão, o lenço de Paulo curava, a sombra de Pedro curava. Imagine, eu passando aqui, tem umas 10 pessoas enfermas, eu passando e o povo tudo sendo curado. A sombra dele curava. Aquela mulher disse: se eu tocar, eu serei curada. Se você acreditar que de fato aquilo pode acontecer, a fé remove montanhas. Pastor, se eu tocar no seu paletó, eu posso ser curado? Claro que pode, irmão. Todas as vezes eu não sei. Eu me lembro que pastor Benihim um dia estava pregando e o Senhor falou: só abane o seu paletó, porque eu vou curar pessoas. Só abane o paletó. E ele fazia assim, e um monte de gente caía, de fila. Ele só jogava assim, ó, tá, e um monte de gente ia caindo. Aí o que ele fez? Ele fez disso uma regra. Todo culto ele queria fazer isso. E de vez em quando acontecia, e de vez em quando não acontecia. Ele disse: Senhor, porque às vezes acontece e às vezes não acontece. Aí o Senhor falou com ele: eu te mandei fazer aquele dia. Naquele dia havia uma bênção específica para você curar as pessoas daquela maneira. Das outras foi você. Por isso que às vezes dá e por isso às vezes não funciona. Mas naquele dia, no primeiro dia, eu estava com você naquela hora. Então você: mas Senhor, isso não é usual, não é normal. Nem sempre é usual, é normal. Porque Deus é soberano para dar estratégias diferentes por sua causa. Irmão, eu disse quinta-feira: Deus parou o sol. Contraria a ciência física, mas Deus parou o sol. A Bíblia diz que o Mar Vermelho se abriu, o Jordão se abriu para o povo passar a pé enxuto. Deus faz esse tipo de coisa. 5 peixes e 2 peixinhos alimentou uma multidão de pessoas. A Bíblia diz que havia um tanque, que uma vez por dia o anjo descia, sacudia a água, e aquele primeiro que entrasse seria curado. Irmão, por que Deus não cura automaticamente todas as pessoas de uma única palavra? Todos sejam aqui curados. É um despertamento pessoal que Deus quer ver até onde nós acreditamos nele. Mas cada hora que a água era mexida, um pulava lá dentro e era inteiramente curado. A Bíblia diz que Ana, uma mulher de idade avançada, subia ano após ano para poder oferecer sacrifícios a Deus em prol de um filho, todos os anos. Irmãos, algumas coisas me chamam a atenção: a perseverança, a avidez, a vontade, o anelo, o desejo de algumas pessoas em conquistar aquilo que querem.
que precisam. Ana, a despeito de ter a idade avançada, de ano a ano ela subia na casa de Deus para poder oferecer sacrifícios, porque sabia que Deus era o único poderoso para reverter a maldição da sua madre, e um dia abrir e poder dar a ela filhos. Mas ela ia de ano em ano com a sua rival gozando, mexendo com ela. Irmão, imagina o que é 7 anos subindo um caminho pedregoso, cheio de terra, um calor absurdo, e a outra gozando dela. Cadê seus filhos? Olha o meu lá na frente. Aquele lá na frente é o Joãozinho. Esse que vive aqui comigo e com o pai dele é o Pedrinho. Cadê os seus? Imagine, irmãos, ano após ano, subir a um lugar e a outra só gozando e criticando. Cadê? Você não acredita tanto em Deus? Cadê os seus filhos? Olha o tanto que eu tenho. Olha o tanto que o seu marido é feliz com os meus. Olha aqui, ó. Mas o que eu acho mais lindo, irmãos, que em meio à prova, Deus sempre vai mostrar o seu amor para conosco. A Bíblia diz, a despeito de Penina ter tudo isso, de ter dado a Eucana esses filhos, porém, Eucana amava mais Ana do que Penina, por isso dava a ela porção dobrada. Deus não vai te deixar no zero, sequinho, a vida inteira. Ele sempre vai dar um sinal: ei, estou com você, não terminei, mas sou poderoso para completar a obra na sua vida. Estou com você. Ganhava a porção dobrada todos os dias. Talvez não aconteceu ainda o que você queria, mas é certo que Deus está mostrando para você ou fazendo algumas coisas que ninguém mais pode fazer, irmãos. Ninguém. Deus está te dando uns mimozinhos de vez em quando, sim ou não? Senhor, eu quero um carro, mas enquanto não vem um carro, tem carona, tem passagem, o dia maravilhoso. Deus está te dando uns mimos de vez em quando para te manter vivo. Mas essa mulher, a despeito de não ter o filho ainda, nunca deixou de oferecer sacrifícios a Deus. Tem gente, irmão, que se revolta com o Todo-Poderoso igual menino barrigudo, buchudo. Deus não me deu, agora vou chutar o balde. Chuta o balde, irmão, vai quebrar o dedo e vai ver o que Deus é capaz de fazer com os revoltosos. Pastor Derossi hoje de manhã citou o exemplo de Jó. Perdeu tudo, filhos, bens, tudo, e perdeu até a consciência da mulher. A mulher ficou louca de tacar pedra nos outros. Mas a Bíblia diz que nem com isso Jó pecou contra o Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou. Ele entendia quem era Deus, irmão. Ele deu, ele tirou. Enquanto ele fazia esse tipo de coisa, Deus estava sondando o seu coração. Esse homem não está interessado apenas no que eu tenho, mas no que eu sou. Cuidado, irmão, para você não estar interessado apenas no que Deus pode fazer, pode te dar. Falou, não me deu, mas eu vou conservar minha integridade diante dele. Por isso, o próprio Deus, não foi a mulher, não foi filhos, não foi genro, quem disse: Jó é um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus disse isso acerca dele. Você está interessado em Deus ou no que Deus pode fazer por você? No que Deus pode dar a você? Não, eu vou ficar aqui porque Deus precisa libertar o meu marido. Vou ficar aqui porque Deus pode me dar uma casa própria. Vou continuar aqui porque Deus pode me dar um emprego público. E se nada disso acontecer, Deus vai para o fim da fila. Deus vai deixar de ser Deus na sua vida. Com tudo isso, Jó não pecou contra Deus. E por fim, esse ponto, a Bíblia conta a história de um homem de muita fé, chamado Abraão. A Bíblia diz que esse homem amava o seu filho, até porque o filho era fruto de uma promessa, irmãos.
Ele e a esposa de idade avançadas e não poderiam ter filhos. Mas fica claro que quando Deus promete, Ele é poderoso para cumprir o que prometeu, mesmo que isso contrarie a natureza. Sara era estéril e Abraão avançado em dias. Não importa o que Deus lhe prometeu, pode parecer loucura para mim e para os outros, mas o que Deus lhe prometeu, vai chegar o dia do seu cumprimento. Vai chegar. Não brinque com Deus não, irmão, porque Deus é poderoso para contrariar os homens e a natureza. Deus está controlando tudo, inclusive a natureza e o coração dos homens, inclusive dos ímpios. E Deus então chega para esse homem que amava o Senhor e amava muito o seu filho e diz: Abraão, vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar. Pega tudo, todos os materiais para o sacrifício, inclusive o próprio sacrifício. Pega as pessoas para te ajudarem, pega o machado, leva tudo para o sacrifício e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando chegou, irmãos, no lugar exato, Deus disse: agora pega o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, e sacrifica ele para mim, me dê essa prova de amor. Abraão não teve dúvida, irmãos. Abraão conhecia Deus. Eu sei quem é esse homem, eu já ouvi ele várias vezes, ele já me deu indícios que de fato reverte situações. Eu vou fazer o que ele está me mandando fazer. Preparou todo o lugar para o sacrifício, deitou o seu filho Isaque, a quem ele amava demais, o filho da promessa, armou aquela situação todinha, pegou a faca ou o machado. Quando ele levanta a faca para poder imolar o sacrifício, entregá-lo a Deus, Deus disse: espera aí, meu filho, agora eu sei que tu me amas. E quando ele disse isso, Abraão ouviu por detrás de um arbusto o quê? Um cordeiro para o sacrifício. Por isso aquele lugar e a manifestação de Deus ficou chamando como? O Senhor proverá, Jeová Jiré, o Senhor proveu para si o livramento. Deus sabia, irmãos, o que ele estava pedindo a Abraão. Deus tinha certeza, porque Abraão, de fato, era um homem que estava disposto a ir às últimas consequências com Deus. E no momento em que Abraão estava prestes a matar o seu filho, ele disse: eu vou até as últimas, não estou brincando aqui não, eu vou matar esse menino, ele vai ser sacrificado, mas eu creio que Deus é poderoso para ressuscitá-lo das cinzas. Unção Profética Produções. Unção Profética Produções.